Olá, muito boa tarde. Os refugiados e a gravidade desta situação humanitária continua a marcar a atualidade. Temos connosco André Costa Jorge, diretor do Serviço Jesuíta aos Refugiados, que esteve recentemente no Líbano e com quem dentro de minutos iremos conversar sobre esta viagem e a realidade que presenciou. Para já, os temas da atualidade religiosa. O Papa Emérito Bento XVI regressou ao Palácio Apostólico do Vaticano por umas horas para os seus 65 anos de sacerdócio. Bento XVI regressou esta terça-feira ao Palácio Apostólico do Vaticano pela primeira vez desde fevereiro de 2013, num clima de festa pelo seu 65º aniversário de ordenação sacerdotal. O Papa Emérito foi acolhido pelo seu sucessor, Francisco, que elogiou a dedicação e o serviço que tem prestado à Igreja Católica. E così, proprio vivendo e testimoniando oggi in modo tanto intenso e luminoso quest'unica cosa veramente decisiva, avere lo sguardo e il cuore rivolto a Dio, lei, Santità, continua a servire la Chiesa. Non smette di contribuire veramente con vigore e sapienza alla sua crescita. La provvidenza ha voluto che lei, caro confratello, giungesse in un luogo, per così dire, propriamente francescano, dal quale promana una tranquillità, una pace, una forza, una fiducia, una maturità, una fede, una dedizione e una fedeltà che mi fanno tanto bene e danno tanto forza a me e a tutta la Chiesa. E anche, mi permetto, anche di lei viene un sano e gioioso senso dell'umorismo. Após o discurso de homenagem, Bento XVI mostrou-se agradecido ao Papa Francisco e confessou-se um admirador do pontífice argentino, a qual deixou palavras de estímulo. Più che i giardini vaticani, con la bellezza che hanno, la sua bontà e il luogo dove abito, mi sento protetto. Grazie anche per le parole di questo momento, per tutto. E speriamo che lei potrà andare avanti con noi tutti e con questo via della misericordia divina, mostrando la strada di Gesù, al Gesù, a Dio. Bento XVI falou de improviso, durante breves minutos, sobre a nova dimensão que Cristo trouxe à vida da humanidade. Lui ha trasformato in grazie, così in benedizione, la croce, la sofferenza, tutto il male del mondo e così fondamentalmente trassostanziato la vita, il mondo e ci dato e dà ogni giorno il pane della vera vita che supera il mondo grazie alla forza del suo amore. Bento XVI anunciou a sua renúncia ao pontificado a 11 de fevereiro de 2013 e está a manter desde então uma vida de recolhimento no Vaticano, surgindo esporadicamente em público, para acompanhar cerimónias presididas por Francisco ou para receber homenagens. É para conviver e perceber que a Diocese é um corpo. Lamego festejou a família diocesana no Santuário de Nossa Senhora da Lapa. Depois de uma primeira experiência na Mata da Senhora dos Remédios, desta vez a Diocese de Lamego rumou ao Santuário de Nossa Senhora da Lapa, em Sernancelho. Uma ocasião de encontro e de festa, só para que as paróquias e os movimentos percebam o tamanho e a pluralidade da Diocese de Lamego. É um tempo para as pessoas conviverem. Portanto, é exatamente essa a ideia de conviverem e de perceberem que a nossa família diocesana não é só o arciprestado não sei de quantos, ou a paróquia X ou Y, mas somos todos que estamos aqui de paróquias bem diferentes, de zonas pastorais e culturais bem diferentes, mas estamos aqui para conviver e para nos sentirmos todos filhos de Deus e irmãos uns dos outros. No Santuário de Nossa Senhora da Lapa estava bem assinalada a Porta Santa e foram muitos que por ali passaram naquela tarde. Esta foi a ocasião de convívio
que não esquecia o ano da misericórdia. Este ano, dado estarmos no ano da misericórdia, quisemos dar-lhe não apenas o tom festivo da família reunida, a família diocesana reunida, mas também proporcionar às pessoas um bocadinho de um cheirinho da misericórdia, não é? Dado que estamos no ano da misericórdia, também não queremos insistir demasiado para que venha muito ao cima uma capacidade reflexiva. Não queremos dar muito este tom, mas as pessoas já perceberam que queremos dar um tom mais de peregrinação a este dia diocesano da família. Não houve reflexões nem palestras. O dia era para conviver e celebrar a fé. E porque todos se encontravam num santuário mariano, na Eucaristia, Dom António Couto lembrou a Mãe de Deus. Aquela Theotokos é a Leusa, Mãe de Deus e da Misericórdia, que é um ícone da nossa Igreja Oriental e ortodoxa, belíssimo, do século XII, ainda que tenha tendências mais antigas. Talvez essa senhora, essa imagem de Maria, que tem o menino apertado contra si, ao colo, e ao mesmo tempo o menino está com a mão esquerda a acariciar o rosto de Maria, o rosto da mãe, que é um ícone belíssimo, que é o ícone, digamos assim, da Senhora da Misericórdia. Quando nós dizemos Mãe de Misericórdia, de certo modo é essa imagem, esse ícone de Nossa Senhora, que venha ao de cima. Paróquias, movimentos eclesiais, congregações religiosas. A Diocese de Lamega a conviver e a celebrar no Santuário de Nossa Senhora da Lapa. A alegria é uma das marcas da identidade cristã. A ideia foi sublinhada em Fátima num simpósio teológico-pastoral. Eu vim para que tenham vida. Foi a partir deste tema que se desenvolveu o simpósio teológico pastoral que procurou abordar a vida como um dom e numa tripla dimensão. Vida que é recebida, que é celebrada e que também é doada aos outros. Nós, mesmo em termos humanos, vivemos, mas a vida ganha outro sabor, outra densidade, outra profundidade, quando ela é realmente celebrada. E nós temos muitas razões para celebrar a vida, porque ela é, antes de mais, um dom. É evidente que a vida também é um risco, também tem desafios e ameaças, mas, antes de mais, e nós só conseguimos, de facto, viver com um projeto com sentido, se, de facto, começarmos por agradecer, valorizar a vida e celebrá-la. E, nesse sentido, a festa, o momento da celebração, o momento do estar com outros, a alegria de viver, são aspectos fundamentais. A alegria que deve ser uma marca dos cristãos, a sua identidade perante o mundo. A festa é constitutiva da nossa vivência cristã, que a festa é importantíssima para a profundidade que damos à nossa própria vida e que a festa nos liga ao cerne da nossa vivência cristã. Nomeadamente quando falamos em santos populares. Quando falamos em santos populares, falamos daqueles que viveram exemplarmente esta adesão a Jesus Cristo e procuraram transmiti-la de forma atrativa e alegre, feliz. E este é um dos testemunhos mais importantes para nós hoje, é testemunharmos a nossa fé, a fé que nos anima, a fé em que acreditamos, como uma experiência feliz, tão feliz que sentimos a necessidade de a levar a outros e de transmitir a outros. Para isso é importante a dimensão comunitária, a noção de corpo e de partilha, que se perde quando as pessoas se isolam ou as comunidades são muito pequenas. O remédio é juntar-se sempre mais, fazer comunidade, não é? Não ficar no seu canto, mas juntar-se com os outros e discutir, pensar, celebrar. Um outro olhar perante a vida pode ser o desafio de perdoar. Neste simpósio ficou também a ideia de que perdoar não é desculpar nem esquecer, mas oferecer um outro olhar pela vida capaz de superar a dor. O nosso povo costuma dizer que eu perdoo, mas não esqueço, e eu acho que ele tem toda a razão. Eu até diria, eu perdoo precisamente porque não esqueço. Porque se eu esquecesse não precisaria de perdoar. Portanto, é precisamente na medida em que eu não esqueço que esta dor continua presente em mim e por isso eu preciso de fazer este processo. Como uma necessidade pessoal, mas como uma necessidade que o outro tem também. E uma necessidade que eu tenho de acolher o outro. Para que, como diz um filósofo francês, Jacques Derrida,
nós não podemos não viver juntos e, portanto, é este o timbre com que se diz o perdão. Para o padre Miguel Almeida, a alegria não é uma coisa que se fabrica ou que se produz, é um dom que nos é dado. Para ele, o contrário da alegria não é a tristeza. É-nos vendido isso como se não fosse possível ter uma alegria de fundo, esta que nos vem do sentido da vida profunda, que nos vem da ressurreição, que nos vem de dizer que há uma esperança porque a vida tem um sentido, e depois conviver com as tristezas que a própria vida nos oferece, não é? Portanto, a alegria e tristeza não são contrários, mas diria que o verdadeiro contrário da alegria é o medo. O medo que nos impede de sonhar, que nos impede de arriscar, que nos impede de nos comprometermos e, portanto, que nos impede de vivermos profundamente e alegremente. Este simpósio teológico-pastoral integra-se na preparação do centenário das aparições e trouxe a Fátima alguns especialistas em áreas como a teologia e as ciências sociais e humanas. Agência.eclésia.pt é aí que pode encontrar os temas da atualidade na Igreja Católica. O Líbano é um dos países com a maior percentagem de refugiados. Foi lá que esteve o responsável do serviço jesuíta aos refugiados, André Costa Jorge. Muito boa tarde, obrigado por estar uma vez mais connosco. Esteve recentemente neste país, o Líbano, como eu dizia há pouco, é onde se registra uma maior percentagem per capita, digamos assim, de presença de refugiados, e não é de agora, é da longa data. É verdade. Nós fomos visitar o Líbano no âmbito da campanha que foi feita aqui em Portugal, da Plataforma de Apoio aos Refugiados. Esta campanha chamou-se PAR Linha da Frente e procurava fazer angariação de fundos para apoiar a Cáritas Médio Oriente, concretamente no Líbano, e o Serviço Jesuíta aos Refugiados no Líbano. No nosso caso concreto do Serviço Jesuíta aos Refugiados, tratam-se de projetos de apoio a crianças, de apoio alimentar a crianças que estão em escolas, que estão a ser dirigidas pelo Serviço Jesuíta aos Refugiados no Líbano. A realidade que encontrei no Líbano é uma realidade impressionante, porque o Líbano acolhe neste momento cerca de 2 milhões de refugiados. Um país que é um quarto daquilo que é Portugal, com cerca de 6 milhões de habitantes. Na nossa proporção, diríamos que Portugal teria que ter aqui, por exemplo, 4 milhões de refugiados. A história do Líbano é uma história, a partir dos anos, da segunda metade dos anos 70, uma história de conflitos, de guerras, de convulsões sociais, guerras civis, uma guerra civil muito forte que envolveu a comunidade cristã e a comunidade muçulmana. Dentro da comunidade muçulmana, ou dos muçulmanos no Líbano, há também algumas tensões entre xiitas e sunitas. Depois há uma pequena minoria drusa e os próprios cristãos, a comunidade cristã, dividem-se ou subdividem-se em alguns outros grupos. Mas, de facto, é uma sociedade de uma imensa diversidade, num país muito pequeno, e que coube a tarefa, a sorte de, por proximidade geográfica, ter que acolher milhões de refugiados sírios e, portanto, é um país que necessita de todo o apoio, porque o esforço que está a fazer a população libanesa, o Estado libanês, o esforço que está a fazer de acolhimento destes refugiados é altamente meritório. Uma situação que se coloca sempre é as crianças, já começou por referir, e é um dos problemas ali no Líbano, a questão da educação, do acesso à educação e da possibilidade de haver lugar para elas nas escolas, porque são muitos os refugiados. Estamos a falar de populações com uma taxa de natalidade que não tem nada a ver com a nossa, não é? E essa é uma área onde o Serviço Jesuíta aos Refugiados também está a desenvolver grande parte do trabalho. Como sabe, a tradição da Companhia de Jesus, dos jesuítas, o trabalho na área da educação, mas também da proteção da justiça. Aqui fazemos as duas coisas ao mesmo tempo. Por um lado, estas crianças que são os mais vulneráveis e as maiores vítimas de todo este conflito,
Importa que elas não percam mais daquilo que já perderam. Importa garantir também a esperança e o futuro. E para isso, os JRS, desde logo no terreno, onde estão os acampamentos de refugiados, em alguns casos não são acampamentos assim tão visíveis, porque as pessoas estão em espaços urbanos, mas aí vivem milhares de famílias, e importava garantir que as crianças tivessem acesso a cuidados básicos, à proteção e também ao acesso à escola. O sistema de ensino libanês teve que responder, e naturalmente respondeu com muita deficiência às respostas, às exigências imediatas dos últimos 5 anos. Procura pouco a pouco melhorar, mas a verdade é que estas respostas, concretamente, que o JRS faz no terreno, permitem que as crianças não fiquem sem escola, não fiquem sem o processo de escolarização, ou que ele não seja interrompido com muito tempo. Nas escolas que visitei, são escolas com imensa qualidade, dadas as circunstâncias. São escolas que têm 2 períodos de manhã e de tarde, com 500 alunos de manhã, mais 500 alunos à tarde, empregam professores, muitos deles são refugiados, as professoras, em que se vê as crianças com uma enorme felicidade. E aquilo que nós procuramos fazer aqui em Portugal, que é um contributo que eu também desde já quero agradecer a todos aqueles que contribuíram para esta campanha da PAR Linha da Frente, foi garantir uma refeição diária a muitas crianças que vão à escola sem terem tomado qualquer refeição. Estamos a falar de crianças dos 5, 6 até aos 10, 12 anos, que corresponde aos primeiros 2 ciclos de ensino que é garantido por estas escolas. São escolas que estão no meio de campos de refugiados. E a questão da educação, é importante lembrar que é fundamental quando queremos combater radicalismos, quando queremos proporcionar formas das pessoas criarem meios de subsistência e de promoção pessoal, não é? E, sobretudo, não perpetuar a exclusão. Exatamente. Porque estas crianças, se não tiverem acesso à escolaridade, se não puderem ter acesso à educação, serão sempre um peso fortíssimo para os seus pais, porque estarão o dia todo sem atividade, e por outro lado estão a hipotecar o futuro e o retorno ao país de origem, que é aquilo que a maior parte das pessoas desejam, com quem eu falei. As pessoas queriam muito regressar à Síria, quando a paz chegasse, fica também hipotecado, porque regressarão sem competências, sem capacidades também de deitar mãos à obra, que é aquilo que todos esperamos, uma obra de reconstrução de um país, assim que a guerra termine, e todos nós desejamos e rezamos para que a guerra chegue ao fim, porque pude assistir e ver, ainda que de longe e em curto espaço de tempo, situações que não desejaria a ninguém, e muito menos ao meu país. E, portanto, ver crianças pedindo na rua, crianças que têm que trabalhar. Vi um caso concreto, contaram-me uma criança a mais velha de vários irmãos, que tinha apenas 10 anos, que o pai estava acamado, vítima da guerra, a mãe tinha que ficar a cuidar dos outros irmãos. Esta criança, com apenas 10 anos, teve que ir trabalhar para sustentar toda a família, e acabou, o único trabalho que teve foi um trabalho no matadouro. Esta criança sofria traumas por aquilo, no matadouro, praticamente a céu aberto, em que o trabalho dela era limpar os restos dos animais abatidos. Está a ver, quer dizer, isto é de tal forma brutal que o nosso quadro mental ocidental, felizmente também, é de todo desaconselhável. Preocupa-nos este tipo de sofrimentos das crianças e, felizmente, também estamos no terreno a ajudar a promoção destas crianças. Ainda assim, o Líbano, apesar de toda esta tensão que ali se registra, ainda continua a ser um país que nos transmite uma lição de convivência e de alguma tolerância, e neste acolhimento que faz, nesta forma como vai vivendo, merece aí o nosso respeito, o nosso auxílio também, não é? E por isso há aqui N programas de parcerias que foram estabelecidas, desde a Caritas Portuguesa ao Serviço de Ajuda aos Refugiados, através da PAR, com instituições do Líbano. De facto, o Líbano é um país num equilíbrio instável. É um equilíbrio que importa sempre reforçar. Nós que trabalhamos com os refugiados apelamos para que os decisores políticos europeus façam
o que for necessário para me ajudar a manter o equilíbrio naquele país. É fundamental. Caso contrário, um conflito neste país será dramático e duplicará e aumentará a vitimização dos mais vulneráveis. De facto, coexistem naquele país várias religiões, vários grupos, várias sensibilidades. Importa que todos trabalhemos para que haja diálogo interreligioso, diálogo intercultural e que os decisores políticos daquele país possam conduzir o Líbano para uma sociedade mais desenvolvida. É importantíssimo para a região. Quer dizer, todo o Médio Oriente, o Líbano é, porventura, o país onde a diversidade está mais patente e, portanto, importa também à Europa, para que não se repita aquilo que está a acontecer no caso do conflito sírio, importa muito que a Europa cuide deste país, ajude este país no desenvolvimento, porque também é vital para nós que estas pessoas possam aí estar e permanecer e não tenham que ser obrigadas, como aconteceu na Síria, a fugir e a sair e, portanto, a maior parte destas pessoas, em caso de ruptura, de conflito, viria para a Europa também. Claro. Muito bem, André Costa Jorge, muito obrigado por ter estado hoje aqui entre nós e nos ter transmitido, ao fim e ao cabo, este testemunho que recolheu in loco no Líbano, numa realidade tão forte para todos nós. O Líbano e a situação de tantos que não encontram a paz e a estabilidade no seu país. A terminar, eu recordo que Eclésia, na sua versão rádio, ainda espera por si, mais logo, é na Antena 1, a partir das 22h45. Tenha então uma muito boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.